Tiago 5,16 diz assim a palavra do Senhor. Jesus, obrigado mais uma vez. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, eu quero frisar essa parte, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você pode repetir comigo essa parte? Só esse finalzinho? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você pode aplicar esse texto agora a você e dizer: muito pode por sua eficácia a minha súplica. Muito pode minha eficácia. Ficou bonito, mas agora vamos todos juntos. Muito pode por sua eficácia a minha súplica. Vamos lá, todos juntos? Calma. Francisco está apressado, Francisco. Nem deu tiro ainda, já foi. Foi mal. Queimou a largada, né? Queimou a largada. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3 e... muito pode por sua eficácia a minha súplica. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui nessa noite de oração, noite de clamor. E nós estamos aqui porque queremos ver a tua intervenção, temos uma expectativa da tua ação, da tua manifestação. Então nessa noite, Pai, manifeste o teu poder, age, Deus, nas nossas vidas, age através das nossas orações e glorifica o teu nome, Pai. Que caia por terra toda incredulidade, que caia por terra toda dúvida, que caia por terra, Pai, toda barreira, toda resistência. Que no nome de Jesus esse culto possa transcorrer com total liberdade e venha produzir muitas respostas de oração para a honra e glória do teu nome, Pai. Enquanto nós estivermos ministrando a tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor avive a nossa fé, que o Senhor avive a nossa esperança, que o Senhor gere expectativas espirituais em nossos corações. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia, querida, ela é clara em revelar a nós de que, como diz esse texto aí, a oração ela é eficaz. A oração ela surte efeito. A oração ela produz resultado. Amém. Não é algo que a gente faz simplesmente por fazer, só para dizer que estamos fazendo. Não. Deus usa as nossas orações para realizar algo poderoso, para realizar algo tremendo, para realizar algo que está no coração dele. Então esse é um texto, mas existem diversos outros em que nós vemos ou escrito algo parecido com isso, encorajando a oração, ou nós vemos alguém orando e o resultado acontecendo. Amém. Ou seja, mostrando para nós que a oração ela produz efeito, a oração ela produz resultados. Amém. Por isso, nós vemos também na Bíblia sempre Deus encorajando o seu povo a orar. Deus está sempre encorajando o seu povo a orar. E Deus encoraja tanto o seu povo a orar que ele fez da oração até um mandamento. Não é só algo que você é encorajado a fazer. Não é só algo que você é incentivado a fazer. Ele mostra o resultado, ele mostra que é eficaz, mas é algo tão importante nas nossas vidas, é algo tão importante para Deus também, que ele colocou isso como mandamento. Jesus ensinou no Sermão do Monte, a gente conhece isso lá, Mateus capítulo 6, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele ensinou a orar, dizendo: vocês quando orarem, ou seja, orem, busquem. No capítulo 7 ele fala: peçam, busquem, batam. Então não é só uma questão de incentivar, não é só uma questão de encorajar, mas Jesus ele mostra o resultado, ele incentiva, mas ele também manda você orar. Então já é uma palavra que você pode dar para o seu irmão. Você está obedecendo ao Senhor? Está orando? Você está orando? Você está obedecendo o mandamento de Deus? Diga para o outro irmão: você está assim, você está aqui nessa noite, você está no culto de oração, você está obedecendo ao Senhor e vir orar. Você está obedecendo ao Senhor e vir clamar a Ele. Você está obedecendo ao Senhor e vir buscar a face dEle. Amém. Por Deus utilizar as orações para estabelecer o propósito dEle,
por Deus utilizar as orações muitas vezes, Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar, venha o teu reino. Então Jesus usa as nossas orações para estabelecer o reino dele nas situações, para estabelecer o governo dele nas circunstâncias. Por ele usar as nossas orações, muitas vezes, quando ele quer realizar algo, o que ele faz? Quando Deus quer realizar algo, quando Deus quer trazer a vontade dele numa circunstância, quando Deus quer manifestar o reino dele, o poder dele numa situação, o que Deus faz? Ele leva o seu povo a orar. E é assim que a gente vê que ele tem diversos trechos da palavra de Deus. Deus queria operar um grande livramento em Sodoma. O que Deus fez? Deus desceu, foi falar com Abraão: olha, Abraão, vou destruir Sodoma, vou acabar com tudo ali. O que Deus esperava de Abraão? Que Abraão orasse. O que Abraão fez? Orou. E qual foi a oração de Abraão? Abraão, Deus, livra. Se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, se tiver 30 justos, se tiver até 10 justos, livra. Deus queria fazer o que em Sodoma? Deus queria livrar a Ló, que era justo. Apesar de Abraão não ter insistido na oração, até um justo, mas Deus livrou. Livrou ou não livrou? A oração não foi eficaz? O propósito de Deus não se cumpriu, ele levar Abraão para orar para que houvesse um livramento e o livramento acontecesse. Então a gente vê que Deus, muitas vezes, quando ele quer realizar algo, ele leva o seu povo a orar, seja de forma individual ou coletiva. Deus tinha chegado o tempo de Deus trazer uma grande libertação a Israel. Israel estava cativo no Egito por mais de 400 anos. Então, o que é que Deus fez? A Bíblia fala que por aumentar a opressão de Faraó, o povo de Deus começou a orar. Obrigado. O povo de Deus começou a orar. O povo de Deus começou a clamar. E no clamor do povo de Deus, a Bíblia fala que Deus ouviu e desceu para livrar e libertar o povo, levantando Moisés. Aí a gente conhece a história. Deus queria fazer, querido, mas ele movimentou o povo para participar daquilo que ele queria fazer através das suas orações. E as orações daquele povo foram eficazes, porque eles oraram e Deus fez. Eles oraram e Deus agiu. Trazendo mais para perto de nós, no Novo Testamento, depois de Jesus ressuscitar e dizer que sobre ele estava todo o poder e autoridade, ele deu uma palavra aos discípulos. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Peçam a Deus o cumprimento da promessa. Qual era o cumprimento da promessa? Que o Espírito Santo viesse, se cumprisse a promessa de Joel capítulo 2, que diz que nos últimos dias Deus enviaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então havia uma palavra ali: busquem, orem, clamem pela promessa de Deus, porque Deus vai fazer. E isso se cumpriu, queridos? Deus movimentou a igreja. Jesus levou a igreja a orar. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes eles já estavam em oração aquele período todo, mas no dia de Pentecostes eles estavam reunidos, clamando a Deus, buscando a Deus que a promessa se cumprisse. Ou seja, Deus queria batizar a igreja com o Espírito Santo? Queria. Mas ele movimentou aquelas pessoas para orar e para buscar em Deus aquilo que ele mesmo queria fazer. Então nessa noite,
Deus quer fazer algo na sua vida, meu irmão. Deus quer fazer algo na sua vida, minha irmã. E não é à toa que Ele trouxe a gente aqui. Ele trouxe a gente aqui para orar, para clamar, para cooperar com Ele naquilo que Ele mesmo quer fazer nas nossas vidas. Então pode colocar, encher o seu coração de expectativa de que venha a ação de Deus, venha a bênção de Deus, venha a manifestação de Deus, porque as nossas orações são eficazes. Ele mesmo nos leva a orar e Ele mesmo faz as maravilhas e realiza aquilo que nós estamos buscando nele. Então nessa noite há uma expectativa para o agir de Deus. Nessa noite há uma expectativa da realização dos projetos de Deus nas nossas vidas, porque Ele mesmo tem nos trazido a oração ao lugar da comunhão e do milagre. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então Deus, especialmente nesses últimos dias, em que nós temos vivido dias complicados, em que nós temos vivido dias em que manter a fé é difícil, Deus tem nos levado a orar. Deus tem nos levado e nos encorajado a orar. E principalmente, Deus tem nos encorajado a crer. Precisamos crer, querido, que Deus ouve a oração. Precisamos crer que Deus ainda age. Precisamos crer que Deus ainda intervém. Precisamos crer que Deus ainda está vivo e continua trabalhando em favor daqueles que são dele. O nosso Deus não está morto. Diga amém, por favor. O nosso Deus, ele está vivo. Ele diga glória a Deus. O nosso Deus, ele não só está vivo, mas ele está presente conosco. Obrigado, Senhor. Amém, meu irmão? Não é só uma questão de Deus estar vivo. Eu preciso crer que Ele está vivo, mas que Ele está presente. Não é só uma questão de que Ele está vivo, mas eu preciso crer que Ele está vivo, que Ele está presente e Ele ainda age, Ele ainda intervém, Ele ainda muda as circunstâncias. Amém, meu irmão? Esse é o esforço de Deus hoje com a igreja. Que a gente continue crendo. Que a gente continue crendo num Deus vivo, que age e que trabalha. Nós não servimos a um Deus morto. Eu estava até vendo no Facebook esses comentários que tem e mostrava uma pessoa carregando uma imagem representando o Deus dela lá. E isso nos mostra qual é a diferença entre nós que servimos a um Deus vivo e aqueles que servem a um Deus morto. Quando nós estamos em aflição, essa imagem, essa foto era de alguém tirando a imagem de um templo lá no Rio Grande do Sul, cheio d'água e tal, ele tirando a imagem dali para não ser inundada, não estragar a imagem. Não se afogar a imagem. A imagem não se afogar, coitado. Aí essa é a diferença entre nós e eles. Quando há uma situação de calamidade, nós é que buscamos o socorro em Deus. Agora eles têm que socorrer os deuses deles, porque os deuses deles não fazem nada por eles e nem por si próprios, porque os deuses deles não puderam nem salvar a si mesmo de sair daquela água ali. Não sabiam nadar, né? Então, nós temos um Deus a quem recorrer, queridos. Nós temos um Deus que é vivo. Nós temos um Deus que é presente. Nós temos um Deus que ele é atuante. Nós temos um Deus que socorre. Nós temos um Deus, como diz lá no Salmo 115, que os ídolos, eles têm mãos, mas não podem apalpar. Eles têm olhos, mas não podem ver. Eles têm pés, mas não podem andar. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, não. Ele é um Deus que ele tem olhos, ele vê a sua situação, ele vê a sua circunstância. Ele tem pernas e ele pode correr para nós, né? Nós de uma maneira figurada, porque Deus é Espírito, mas ele pode correr em nosso socorro. Ele tem mãos para estender e nos ajudar e operar maravilhas. Então ele tem ouvidos para ouvir o nosso clamor. Então nós servimos a um Deus vivo que nessa noite está nos encorajando. Ora, busca a minha face, clama a mim, busca a minha presença, porque as suas orações são eficazes e eu uso as orações que vocês fazem a mim para realizar o meu propósito, para manifestar o meu reino, para glorificar o meu nome. Então nessa noite, meu irmão, creia. Nessa noite, meu irmão, persevera. Nessa noite, meu irmão, continue em oração.
porque vem a ação de Deus aí sobre as nossas vidas. Amém, meu irmão? E aí eu botei esse tema aí, onde tem oração tem Poder. Resposta. Tudo isso que vocês falaram está certo. Mas vamos num passo de cada vez. Onde tem oração tem resposta, querido. Já foi até citado aqui, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas, que você ainda não sabe. Quando nós oramos ao Senhor, tem uma resposta, querido. Quando nós oramos e buscamos em Deus, tem uma revelação. Quando nós oramos e buscamos em Deus, Deus traz um direcionamento para nós. Talvez hoje você esteja aqui num culto de oração por isso. Eu preciso de uma resposta. Eu estou diante de situações que eu preciso saber se eu vou para o lado direito, se eu vou para o lado esquerdo, se eu não vou. Ou talvez, uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas às vezes é necessário. Eu preciso de uma direção para saber se eu preciso voltar. Porque a gente sempre fala muito de avançar, a gente sempre fala muito de ir. Mas às vezes, a direção de Deus é volta. E voltar às vezes não é fácil. Lembro, por exemplo, de Agar, a concubina, a escrava de Abraão e Sara, que a Bíblia diz que Sara estava perseguindo Agar de uma forma veemente, porque Agar havia gerado um filho a Abraão de uma forma que ela não queria, mas foi envolvida naquilo ali, e ela, para fugir daquela, para não viver aquela perseguição, ela fugiu para o deserto. E aí Deus envia um socorro àquela mulher e fala: olha, Agar, volta. Eu vim aqui para te abençoar, Agar. Eu vim aqui para trazer uma direção para você. E a direção para você é volta. E o voltar, preste atenção, o voltar, no caso de Agar, era um voltar para onde, querido? Para a casa de Abraão, onde ela estava sendo humilhada, perseguida. É fácil receber uma palavra dessa? É fácil receber uma direção dessa? Olha, vou te abençoar, vou te livrar, vou cuidar de você, mas volta. Tratando com H. Volta. Então nessa noite, meu irmão, Deus tem direção para você. Amém. Deus tem, se você pedir, se você clamar, a resposta de Deus vai vir, a direção de Deus vai vir. Ele vai apontar para você se é para ir, se é para ficar. E às vezes Ele vai ter que dizer: volta. Volta. E às vezes voltar para um lugar que nem é muito agradável assim, mas é um lugar que Deus te quer. Então, Amém. volta. Me ajuda. Ajuda todos nós, porque todos nós precisamos da graça para voltar a um lugar que... Volta, querido. Meu Deus. Deus tem direção para nós. Aleluia. Onde tem oração, tem resposta. Onde tem oração, tem instrução. Onde tem oração, tem direção. Quero lembrar você, uma das orações talvez mais comentadas nos cultos é a oração de Salomão. Quando ele toma o reino e ele pede a Deus sabedoria. A gente sempre fala muito sobre isso, mas se você ler o texto dele, por que Salomão pediu sabedoria? Cadê os irmãos que estudam a escola bíblica dominical? Cadê, como disse o pastor Roberto, cadê os irmãos que leem a Bíblia? Orientar o povo. Orientar o povo. Mas qual era a preocupação dele em orientar o povo? Porque ele sabia que o povo não era dele. O povo era de quem? O povo era de Deus. E ele sabia que se ele orientasse o povo de forma errada, ele ia prestar contas a quem?
ao pai dele? Não. Jesus. Então ele pediu sabedoria por temer a Deus e falar assim: esse é o teu povo. E eu preciso de sabedoria para ter a instrução, para saber entrar e sair e conduzir o teu povo. Meu Deus. Então ele clamou pedindo uma instrução, uma direção para conduzir o povo de Deus no propósito de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então nessa noite, meu irmão, talvez você precise de direção. Ou talvez, como foi o caso de Salomão, você precise de instrução. Porque direção é Deus apontar o caminho, mas instrução muitas vezes é Deus ensinar como fazer. Como entrar no caminho, como andar no caminho. Então nessa noite, onde tem oração, tem resposta. Então eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. Quero chamar aqui a irmã Kênia. Orar por essas duas coisas, direção e instrução. Talvez nessa noite você precise de uma direção. Onde tem oração, tem resposta. Deus vai te direcionar. Talvez nessa noite você esteja pensando: Deus, o Senhor me revelou algo, mas eu não sei como fazer, como eu faço isso? E Deus está dizendo para você: eu vou te dar a instrução. Amém? Amém? Mas que você ore, que você aplique, que você peça a Deus direção em que você precisa. Fale com Deus, ela vai conduzir a oração, mas que você ore. Como eu gosto sempre de dizer, você não vem aqui para ouvir as nossas orações. Você veio aqui para orar. E Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Amém. Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti, ó Deus, em humildade, Pai. Ó Deus, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua palavra. Amém. Precisamos do Teu direcionamento, Senhor. Em nome Ó Deus, de assim Jesus. como Salomão, ó Deus, que estava aleluia. assumindo uma responsabilidade ali, que estava, Deus, diante do Teu povo, ó Deus, ele clamou a Ti pela Tua orientação, pela Tua sabedoria, Senhor, em como é agir, verdade, Senhor. em como fazer, ó Pai. Em Ó Deus, nome às vezes de a gente Jesus. está diante de situações, ó Pai, que É, o nosso Deus. coração, ó Deus, se for pra gente escolher, a gente quer uma coisa. Mas nós não queremos a nossa própria escolha. É, Não queremos Deus. a nossa própria palavra, o nosso próprio direcionamento, aleluia. ó Pai. Queremos o Teu direcionamento, Senhor. Em nome de Ó Deus, Jesus. nos ajuda, fortalece a nossa Sim, fé, Senhor. Pai. Ó Deus, para termos forças nome para de seguir o Jesus. Teu direcionamento. Ainda que seja para voltar, ó Deus amado, para um lugar. Ó Deus, ainda que seja para avançar, ó Deus amado, É, com Deus. coragem. Ó Deus, em nome de Jesus, Sim, Senhor, planta verdade. o direcionamento do Senhor, Deus, no nosso coração. Não Amém, nos deixe Senhor. confundidos, não nos deixe verdade, confusos. Senhor. Não Em nos nome deixe de perdidos, Senhor. Sim, Mas, ó Senhor. Deus, abre os nossos olhos, nos ajuda a entender a situação ao nosso redor, ó Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos Amém, aqui, Senhor. Senhor. Ó Deus, Em no meio nome da de dificuldade, no meio da tristeza, no meio, ó Deus amado, de um lugar que a gente não sabe, às vezes, para onde ir. Direciona os Teus Amém, filhos, ó Senhor. Pai. Ó Deus, Em vem com a nome Tua de Jesus. resposta, Senhor. Vem sim, Age Senhor. com milagre, age com Amém, sinais, Senhor. ó Pai. Verdade, Dando Senhor. resposta Dá um aos sinal Seus do Teu filhos. favor. Ó Deus, em nome Sim, de Jesus. Senhor. Ó Pai, eu coloco a vida de cada um aqui, Senhor. Em Dos nome nossos de familiares também. Dos que não estão aqui, É, Deus. Senhor. Em nome de Jesus, traz resposta. Resposta para a tua igreja. Amém, Ó Deus, Senhor. como o Pedro Nós disse, ó cremos, Deus, ó nós Deus. não. Só Tu tens as palavras de vida É, eterna. Deus. Para onde iremos, Senhor? aleluia. Onde buscaremos, Senhor? Queremos é do Senhor. Queremos a Em palavra nome que de vem Jesus. do Senhor para nós, ó Amém, Pai. Senhor. E prepara o nosso coração para aceitar e obedecer É, também, nos Senhor. ajuda, Senhor. Em nome de Em Jesus. nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Fique atento, meu irmão. A resposta de Deus vem. A instrução de Deus vem. Amém? Sente um pouquinho. Quero ainda compartilhar algo. Porque onde tem oração, tem também milagres. Deus, Ele age com milagres. Sempre que nós oramos,
uma expectativa de milagre precisa estar em nossos corações. Amém. Porque Deus ele pode resolver qualquer situação de uma forma comum, mas Ele também pode fazer o extraordinário. Eu conversava com o irmão Alexandre aqui um pouco antes do culto, e eu falava com ele, conversando, e falava: meu irmão, faz a sua parte, cumpre o seu tratamento, até que Deus te cure. Deus pode curar? Deus ainda cura? Cura, meu irmão. Já curou. Amém. Deus já curou, Deus cura, e Ele vai continuar curando até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Amém. Então, uma expectativa de milagres nas nossas vidas. Aleluia. De que as situações que nós vivemos hoje podem ser transformadas. De que as situações que nós vivemos hoje podem ter uma solução em Deus. Nós cremos. E uma solução até extraordinária. Uma solução até que é impossível aos nossos olhos. Uma solução que é até impossível aos olhos da humanidade. Aleluia. Mas Deus pode fazer. Deus pode realizar. Deus pode manifestar em resposta à oração do seu povo. Obrigado, Senhor. E eu queria trazer isso para nós nessa noite também. Deus ele pode operar milagres nas nossas vidas. Milagres espirituais. Ele ainda hoje pode batizar pessoas com o Espírito Santo. Isso é um milagre espiritual? É um milagre espiritual de bênção, não é que seja problema, mas é um milagre que Deus faz. Hoje Deus pode libertar pessoas dos seus pecados. Pode. Aquele paralítico que foi trazido à presença de Jesus, muito mais do que curado da paralisia, Jesus olhou para ele e disse: são perdoados os seus pecados. Perdão de pecados é um milagre espiritual. Não é não, gente? É ou não é? É um milagre espiritual. É algo extraordinário, é algo que nenhum ser humano pode reproduzir. Hoje, Jesus pode me perdoar pelos meus pecados, pode perdoar você pelos seus pecados, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim. Se nós nos arrependermos, se nós nos confessarmos nossos pecados, se nós nos voltarmos para Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e tornar as nossas vestes alvas como a neve, brancas como a lã. Milagres espirituais, querido. Glória ao Senhor. Libertação de opressões e ações malignas. Obrigado, Senhor. Jesus ainda liberta hoje pessoas de Satanás, da intervenção de demônios, de opressões. Ele ainda faz isso hoje. Ah, pastor, eu estou perturbado lá em casa, não consigo dormir, tenho sentido uma presença maligna, o interruptor acende do nada. Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma, Jesus ainda repreende Satanás, ainda repreende os demônios e liberta aqueles que o buscam. Então Jesus pode entrar na minha casa e trazer uma grande faxina ali. Pode, milagre, meu irmão. Mas Deus também opera milagres na natureza, querido. Beijo grande eu sou. Tem situações naturais que precisam de uma intervenção divina. Nós temos orado aqui, querido. Já foi até lembrado que eu falei que ia falar. Eu queria falar sobre isso. Hoje, nós estamos vivendo uma resposta de oração do povo de Deus com relação ao Rio Grande do Sul. Tinha uma massa aí, segundo os meteorologistas, as pessoas que estudam aí o tempo, o clima, havia uma massa de ar quente sobre a parte aí do Rio de Janeiro. São Paulo estava impedindo as massas de ar frio saírem do Rio Grande do Sul e seguirem o caminho delas. Consequentemente, a gente estava sofrendo com calor, porque estava quente. E infelizmente, os irmãos estavam sofrendo com chuva e frio lá no sul. A igreja orou, queridos. Eu vi reportagens e comentários até de igreja que estava orando, se não me engano, na África. Pessoas estavam clamando pela igreja lá no sul, pela intervenção de Deus no sul do Brasil. A igreja orou, que nós oramos aqui, diversas igrejas têm orado e têm se mobilizado, irmãos que têm disponibilidade, têm ido até lá para o sul para ajudar. A igreja se mobilizando, queridos. Vamos elogiar o trabalho até da Igreja Universal, que tem enviado pessoas, enviado mantimentos. Maravilha, o reino de Deus se movendo.
E o que aconteceu, querido? Deus respondeu? Sim. Sim. A barreira de calor não saiu? O frio não passou? Deus respondeu? Respondeu. Deus teve uma intervenção na natureza. Houve uma intervenção na natureza, meu irmão. Então eu não sei o que nós estamos vivendo, que você possa estar vivendo hoje. Mas nós cremos num Deus que é um Deus de milagres. Nós vivemos num reino de um Deus que pode operar todas as coisas que Ele quiser fazer. Então ainda que seja um milagre na natureza, ainda que seja algo que a gente venha clamar para que a chuva pare, ou para que chova, nós podemos clamar, queridos. E existe um Deus que responde, existe um Deus que age, existe um Deus que se manifesta, ainda que seja na natureza, para abençoar e fazer estabelecer a vontade e o reino dele. Então nessa noite, meu irmão, você precisa de um milagre? Amém. Você precisa de algo que só Deus pode fazer? Não fale isso como uma tristeza. Aquilo que eu posso, só Deus pode. Fale isso com uma expectativa no coração. Aquilo que eu preciso, Deus ainda pode. E o Deus é o meu Deus, esse Deus é o meu Pai. Então ainda há esperança, ainda há esperança de solução, ainda há esperança de bênção, ainda há esperança de milagre, porque Deus ainda pode. Amém, meu irmão? Deus pode fazer milagres no corpo humano. Deus ainda cura pessoas. Deus ainda cura enfermidades. Deus ainda restaura o corpo humano. Um milagre pode acontecer essa noite, queridos. Uma enfermidade que talvez te acompanhe. Talvez acompanhe até a sua família. E quando eu falo isso, não estou dizendo que seja algo até demoníaco. Pode não ser um espírito familiar. Pode ser também, mas pode não ser. Mas hoje a medicina estuda e vê que tem coisas que são congênitas. Vai no nosso DNA, sem a gente querer, passa para a nossa família, passa para os nossos filhos, para os netos. Então talvez algo até congênito possa estar assolando a sua vida, a sua família. Mas eu creio num Deus. E se for um espírito familiar, Ele vai repreender nessa noite. E esse mal vai cair por terra nessa noite. Diga amém. Diga eu concordo. Diga eu creio. Está ligado, pastor? Mas se for algo congênito, Deus também pode curar? Pode. Deus pode curar todo mal de diabetes que acompanha a família, alcoolismo que acompanha a família. Deus pode curar problemas de geração de filhos que acompanha a família, infertilidades. E isso pode cair por terra nessa noite, já na sua vida, e a partir da sua vida, esse mal não acompanhar mais a sua família, a sua descendência. Diga amém, diga eu creio, eu recebo meu milagre nessa noite. Deus de milagres, Deus que opera, Deus que manifesta o poder dele, Deus que cura. E Deus cura também a alma, querido. Eu preciso. Deus cura também a alma. Como nós temos aprendido com o nosso pastor que a cura começa na alma. Às vezes tem coisas que acontecem nas nossas vidas que marcam a nossa alma, que marcam a nossa história, mas que Deus, através do seu poder, Ele pode intervir e transformar completamente a situação na qual nós vivemos. Ele pode intervir e curar os nossos corações e nos dar um novo futuro, uma nova perspectiva de vida. Eu queria lembrar aqui de Abrão, que depois se tornou Abraão. Abrão foi um homem, queridos, que dentro da cultura da época, ele queria ter um filho. Porque a cultura da época não era simplesmente você ter um filho porque queria, mas era quase uma exigência social. Hoje em dia, se uma pessoa não tiver filhos, se um casal não tiver filhos, não existe tanto problema assim. Mas naquela época era uma exigência social em que a pessoa tivesse filhos. Dentro, depois, da cultura judaica, ter filhos tinha a questão também da posteridade da promessa de Abraão. Se Israel parasse de ter filhos, imagina o que aconteceria. A nação acabaria, Jesus não viria e nós não estaríamos aqui.
Então tinha uma questão de manter a descendência de Abraão até que Jesus viesse. Então tinha toda uma questão cultural, e Abraão estava no meio daquela sociedade, e por 75 anos ele havia... 75 não, vamos botar aí pelo menos uns 50 anos, vamos supor que ele casou com 25, né? Pelo menos uns 50 anos ele tentou engravidar, lógico, ele não, né, a esposa, e nada acontecia. Imagina no meio daquela sociedade, talvez as piadinhas que ele escutou, as brincadeiras que ele escutou. Imagina no meio da família, o irmão dele teve filhos e ele não teve. E você sabe que às vezes família é uma bênção. Amém? Amém. Mas às vezes o ambiente familiar também, vamos falar a verdade, é cruel. Não fala mal da minha família não. Mas a gente, às vezes, dentro de casa, nós mesmos é que falamos. Ninguém pode falar mal. Mas dentro de casa, só Deus sabe o que acontece quando fecha as portas. Só Deus sabe o que acontece quando a família se reúne. Então imagina nesse ambiente haver um desejo no coração de Abraão aí. E ele passar dentro desse ambiente difícil, talvez, 50 anos, numa expectativa de algo que acontecesse e não acontecia. Imagina, mês a mês, ele esperando que Sara engravidasse e nada acontecia. Aí vem Deus e fala com ele: Abraão, vou mudar a tua história. Abraão, se você crê em mim, eu vou te dar uma descendência. E ali, Deus, ele crê naquela palavra, sai tudo. Mas depois de um tempo, Deus vem e muda o nome de Abraão. De Abraão para Abraão. Deus deu um novo nome para ele. Tem diversos significados isso, mas eu queria trazer um para nós, relacionado à cura da alma. Abraão era aquele homem que sofreu. Abraão foi aquele homem que foi traumatizado, talvez por não acontecer aquilo que esperava. Abraão foi aquele homem que foi ferido na alma, talvez das perseguições e das piadinhas, por não ter realizado o sonho dele. Aí Deus vem e fala: não, esse aí, personagem, fica para trás. Porque a partir de hoje eu vou te dar uma nova história, Abraão. A partir de hoje você vai ser conhecido como Abraão. A partir de hoje você vai ser conhecido como pai de multidões. A partir de hoje você vai ser conhecido como alguém que tem um novo futuro. E o nome de Abraão hoje é mais conhecido até do que o nome do próprio Deus. E o nome de Abraão é mais conhecido do que o nome de Abrão que passou. Então nessa noite, meu irmão, Deus pode curar as nossas almas. Ele não vai apagar ou impedir que aquilo que aconteceu acontecesse. Não, Ele não vai fazer você voltar para trás, não. Mas hoje, o nosso Deus de milagres, Ele é tão poderoso que Ele pode te dar um novo nome hoje, uma nova realidade hoje, um novo futuro hoje. E isso vai fazer prevalecer sobre tudo de ruim que você já viveu, sobre todas as dores que você já passou. A bênção de Deus, a alegria de Deus, a vitória de Deus e o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai ser muito maior e vai ter um novo futuro para você. Então nessa noite Deus tem cura para a sua alma. Ah, mas eu sofri, pastor, mas eu fui perseguido, eu fui abusado, seja de qualquer forma, mas hoje Deus te dá um novo nome, hoje Deus te dá um novo presente, um novo futuro para que você viva na presença dEle. E essa bênção, essa maravilha, esse milagre que Ele faz hoje na sua vida vai ser muito maior. Você vai ser muito mais conhecido por aquilo que Deus fez na sua vida do que daquilo que você passou ou viveu no passado. Então nessa noite é noite de milagres,
Nessa noite é noite de cura. Nessa noite é noite de vitória. Nessa noite não é noite de você chorar pelo que aconteceu, mas é noite de você chorar de alegria na presença de Deus por aquilo que Ele está fazendo hoje. E Ele te dando uma perspectiva daquilo que Ele vai fazer no futuro. Então nessa noite, meu irmão, erga suas mãos, se alegre na presença de Deus e seja curado, seja restaurado, seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Deus mudou a história de Abrão e mostrou isso mudando o nome dele. A partir de hoje, Sara também, a partir de hoje. Eu me lembro, Israel havia tido uma grande derrota. A derrota talvez maior de Israel até então, porque Israel foi derrotado e perdeu a Arca da Aliança. Então foi uma derrota muito triste para Israel naquele período. E além de perder a Arca da Aliança, os filhos do sacerdote Eli faleceram. E depois o próprio sumo sacerdote, ao ouvir a notícia, também faleceu. Ele caiu, teve uma queda e faleceu. Então foi um tempo terrível para Israel, por ter perdido a Arca da Aliança e os sacerdotes que estavam ali presentes naquele tempo. Aí vem Deus e levanta Samuel. E naquele mesmo lugar que havia tido uma grande derrota, Deus levanta Samuel ali. Israel enfrenta novamente os filisteus na época e vencem. E aí vem Samuel e coloca uma pedra, um texto que a gente conhece, que é Ebenezer. 1 Samuel capítulo 7. Até aqui nos ajudou o Senhor. No lugar em que eles haviam sido marcados por uma derrota, e uma grande derrota, Deus vai lá, usa Samuel para dizer: ei, vamos trazer um novo significado para este lugar. A terra de Israel não vai ser marcada com essa derrota, com essa tristeza. Vamos trazer um novo significado para Israel. Vamos trazer aqui, marcar esse lugar com uma pedra, com um altar. Vamos colocar assim, dizer: a partir de hoje, esse lugar não é mais conhecido como derrota, como tristeza, como lugar de aflição. Não, vamos trazer uma nova memória. Vamos ressignificar este lugar para ser um lugar de memória de esperança, para ser um lugar de memória de expectativa e de fé. Esse lugar, a partir de hoje, vai se chamar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, apesar das dores, apesar até das derrotas, mas Deus esteve conosco até aqui, preservou a gente até aqui e vai nos abençoar daqui para frente para que possamos viver algo de bom nas nossas vidas. Eu creio. Cura da alma, querido. Cura da alma. Paz da minha vida. Obrigado, Senhor. Não podemos ser pessoas que estão com a alma abatida, com o espírito dobrado. Não, Deus queria levantar Israel. Amém. Deixa eu usar só mais um exemplo. Houve uma grande estratégia maligna contra o povo de Israel no período do cativeiro babilônico, do cativeiro assírio. E a gente conhece a história. Então houve uma grande estratégia do inimigo para eliminar toda a nação de Israel, eliminar todo o povo de Israel do império. E aí Amã faz uma estratégia para que todos os judeus, num certo dia, fossem eliminados, pudessem ser mortos. E a gente conhece a história. Deus levanta a rainha Esther, e a Esther se coloca diante do rei, intercede pelo povo. E ali aquele decreto não é que seja mudado, porque eles não podiam mudar um decreto lá da Síria, mas eles fazem um outro decreto para que todos aqueles que intentassem matar o povo judeu, que os judeus pudessem se defender. E aí aquela estratégia maligna para a destruição do povo, Deus dá um grande livramento. E ao dar um grande livramento naquela situação, Israel passa então a fazer uma festa. E essa festa ela é celebrada
até os dias de hoje. Em Israel, se não me engano, é Hanukkah, se não me engano. Hanukkah? Acho que é isso aí, é Hanukkah, é a festa. Talvez. Purim, isso. É Purim, isso mesmo, é Purim. Hanukkah é outra festa. Purim. A festa do Purim é a festa que celebra o grande livramento que Deus deu a Israel nesse período. Então aquilo que era o mal para Israel, Deus transformou a maldição em bênção. E ainda hoje a nação de Israel celebra e comemora aquilo que era para ser tristeza. Eles fazem festa ainda hoje. Diga para o seu irmão, meu irmão, tu ainda vai festejar muito. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão maior que você ainda vai festejar. Vai esquecer até daquilo que fizeram contra você. E ainda vai se alegrar na presença do Senhor. E vai ser algo tão marcante na sua vida que até a tua família vai celebrar, até a tua família vai se alegrar, até a tua família vai bendizer ao Senhor por aquilo que você recebeu. Então nessa noite, meu irmão, seja curado na sua alma. Nessa noite, meu irmão, receba aquilo que Deus fez na sua vida. Porque o que Deus fez na minha vida, na sua vida, é muito maior do que qualquer coisa que possamos ter passado. Seja curado, seja restaurado nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Assentados mesmo, feche seus olhos. Você precisa de um milagre hoje? Seja na área espiritual, seja no corpo, seja na alma. Eu quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos, peça ao Senhor. Pai, onde tem oração, tem milagre. Como nós falamos aqui, onde tem oração tem poder, tem manifestação do poder de Deus. Então manifesta o teu poder, Pai, faz milagres nessa hora. Quer sejam milagres espirituais, libertações, quer seja uma ação do Senhor, nos renovando, nos batizando com o Espírito Santo, avivando a tua obra em nós. Isso é um milagre espiritual que todos nós precisamos, todos os dias. O milagre de avivamento da fé, o milagre de voltar a crer, de voltar a ter expectativa. Ó Pai, o milagre de voltar a ter alegria. Faz um milagre espiritual que meu irmão precisa, que minha irmã precisa, que esta igreja precisa. Faz um milagre, Pai, no nosso corpo físico, na nossa alma, que nós sejamos curados nessa hora. Muitas das, como a gente aprende aqui com o nosso pastor Roberto, muitas das nossas dores do corpo refletem as dores da alma que sentimos. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa curar a nossa alma e curar o nosso corpo físico também. Nessa noite nós possamos sair daqui curados e restaurados pela manifestação do Teu poder, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário por nós. Seja curado nessa noite, meu irmão. Seja curada nessa noite, minha irmã. Seja no corpo, seja na alma. Se existe algum espírito maligno colocando enfermidade, ele está sendo queimado agora. E na autoridade do nome de Jesus, repreendido. E na autoridade do nome de Jesus, que ele saia. E nós saímos daqui curados e restaurados. E nessa noite, Pai, ainda clamando por milagres, eu clamo por milagres naturais também. Eu clamo por milagres aqui junto do Teu povo, no Rio Grande do Sul, Deus. Eu não clamo só por um milagre para que pare de chover lá, mas eu clamo por um milagre, Deus, que a água escoe. Eu clamo por um milagre para que as comportas se abram e essas águas escoem. Não sei como o Senhor vai fazer, Senhor, não sei para onde o Senhor vai levar essa água, mas faz com que essas águas escoem, que essas águas baixem. Em nome de Jesus, Deus, nós levantamos um clamor pelas nossas autoridades, da sabedoria, Deus, para lidar com tudo aquilo que vai precisar. Depois que essas águas baixarem, não só agora, mas depois. Precisamos de uma palavra de futuro para essas pessoas do depois. Porque muitos eles estão pensando, e aí quando a água baixar, como é que eu vou voltar para o meu emprego? Quando a água baixar, será que eu vou ter salário? Será que eu vou ter emprego? O pastor Roberto falava ontem, quando a água baixar, será que o leito do rio vai ser alterado? Aonde o leito do rio vai estar? Aonde a cidade vai se organizar? Como? Precisamos da tua sabedoria, Senhor. Precisamos do teu socorro nisso. Precisamos da tua direção nisso. E clamamos, Pai.
Atenua o mal, Pai. Irmãos também pelo mundo, Pai. Porque não vou dizer que não vai ter maldade nesse tempo, mas atenua o mal, Pai. São famílias aí que precisam de tudo. Não é que precisam de alguma coisa, não, precisam de tudo. Pessoas que vão voltar para as suas casas vão precisar de tudo. Inclusive casa, porque a casa inundada ali já não presta mais, a parede já vai estar ruindo. Então, Pai, atenua o mal. Que pessoas não sejam tão maldosas como a gente tem visto aí, ouvido, utilizando esse momento de dificuldade para ganhar dinheiro, utilizando doações para ganhar dinheiro. Atenua esse mal, Pai, para que essas pessoas que já estão sofrendo tanto, elas possam receber um socorro, elas possam receber uma ajuda, elas possam receber aquilo que precisam para continuar em suas vidas. Clamamos por cura, clamamos por restauração no corpo e na alma dessas pessoas, na autoridade do nome de Jesus, como igreja intercedemos. Oramos por aqueles que têm sido voluntários ali, que têm ajudado, os bombeiros, pessoas ali voluntárias que às vezes não têm conhecimento técnico nenhum, mas está ali para ajudar. Socorre essas vidas, Pai. Protege essas vidas, Senhor. Guarda essas vidas, para que eles continuem fazendo esse trabalho lindo e sendo um instrumento de bênção nessas vidas, nessas famílias, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos em milagres, Pai, e te pedimos milagres nessas situações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê em milagre, meu irmão? Amém. Eu creio em milagres. Nós cremos. Para eu terminar, queria falar sobre só mais uma coisa. Como diria minha saudosa mãe, o tempo urge. Então, uma outra coisa aqui, onde tem oração, tem também, é transformação, queridos. E tem transformação não só nas situações e questões que são apresentadas diante de Deus, mas tem transformação naquele que ora. Toda pessoa que se aproxima de Deus, toda pessoa que se achega a Deus, não tem como você ter um relacionamento com Deus e se aproximar de Deus e sua vida não ser afetada de alguma forma. Uma vez eu escutei uma ilustração que eu achei interessante, que Deus é como o sol. Não tem como você, a Bíblia até fala que Jesus é o sol da justiça, não tem como você estar na presença do sol e aquilo não te afetar de alguma forma. E a presença da luz solar não afeta somente a nossa pele. Não é só questão de vista, essas coisas assim, mas afeta também o nosso organismo. Você sabe que tem uma vitamina que ela é processada no sol, por exemplo, a vitamina D, vitamina E, são vitaminas que são potencializadas ou processadas no sol. Então não é só uma questão da sua pele ficar mais morena ou ser afetada. No meu caso, eu não fico muito moreno, eu fico mais claro. Deixa pra lá. Não é só a parte exterior que afeta, mas é o nosso interior é afetado pela presença do sol. Hoje em dia, os psiquiatras, os psicólogos falam também de como o nosso estado de ânimo ele é afetado simples fato de você pegar sol. Então, estar na presença de Deus em oração por situações, por causas, eu acabo sendo transformado também. Eu acabo sendo afetado também. Aquilo me influencia, aquilo me transforma. E eu gosto do texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 3, quando fala que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós somos transformados ao vermos a sua glória, e somos transformados à imagem do próprio Deus, que é o Espírito Santo. Então nós, a cada vez que nos aproximamos, a cada vez que clamamos, se nós temos de fato uma vida de oração, nós vamos sendo transformados dia a dia. A glória de Deus vai resplandecendo em nós a cada dia e vai nos transformando conforme a imagem de Jesus. Onde tem oração, tem transformação. E eu queria, a cura eu já falei, Edson. Então,
E aí eu queria usar 2 exemplos aqui para nós, para a gente terminar. Onde tem transformação, onde tem oração, tem comunhão, tem esse relacionamento com Deus, isso nos afeta. E eu queria usar 2 exemplos aqui. O primeiro é de Daniel. Daniel, no capítulo 9, no capítulo 10 do livro dele, quando ele vai orar, ele vai clamar, e Deus envia uma resposta. E o anjo, antes de dar a resposta, diz: Daniel, homem muito amado. Homem a quem Deus quer bem. O capítulo 9 e 10 de Daniel retratam já o finalzinho da história de Daniel. Daniel já havia vivido, segundo alguns, aí, mais de 80 anos. Então, se ele chegou na Babilônia adolescente, com 15 anos, vamos colocar assim, se ele já estava com 80, com 85 anos, eram ali 65 anos, 70 anos de busca. 65 anos de fidelidade ao Senhor. Aí Deus vai falar para ele: homem muito amado, homem muito querido, algumas versões, homem desejado. A vida de Daniel foi transformada aqui. A vida do apóstolo João foi transformada. Um homem que caminhou com Cristo ao ponto de, já no final, na ceia do Senhor, lá no Evangelho de João, quando Jesus fala: o traidor está aqui comendo comigo. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 13 de João, que o João estava com sua cabeça recostado no peito de Jesus. Depois de 3 anos caminhando com Cristo, a vida dele foi transformada, o relacionamento dele foi transformado, ao ponto dele recostar a cabeça no peito de Jesus. Então, nessa noite, meu irmão, Deus quer nos transformar. Deus quer que nós sejamos conforme a imagem de seu Filho. Deus quer que você, que já está parecido com Jesus, fique um pouquinho mais parecido. Obrigado pelo seu amém. Você está parecido com Jesus. Diga para o seu irmão: você está parecido com Jesus. Eu vejo Jesus na sua vida, não só pela sua aparência exterior, mas principalmente pela transformação que Ele tem feito na sua vida. E aonde há oração, há transformação. Aonde há oração, há adequação. Aonde há oração, eu vou usar uma palavra que a Bíblia usa, há santificação. Santificação não é uma palavra difícil. Santificação é apenas você ser conformado à imagem de Jesus. Então todos nós aqui estamos sendo santificados dia a dia. Todos nós aqui estamos sendo transformados de glória em glória, para que cada vez mais o Rafael diminua, para que cada vez mais ele cresça, como disse João. Importa que eu diminua e que ele cresça. Importa que dia a dia eu, o indivíduo Rafael, meu eu diminua, morra, seja mortificado, para que Cristo seja visto, glorificado e cresça dia a dia na minha vida. Então, se você está orando, meu irmão, espera essa transformação. Porque por mais que você não esteja orando por transformação, o simples fato de você estar se aproximando de Deus dia a dia, clamando a Deus dia a dia, buscando a Deus dia a dia, você vai ser transformado. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, nessa hora, feche seus olhos. Todos nós precisamos dessa oração. Mas eu queria trazer algo pessoal para nós. O que hoje para você, na sua vida, você olha assim e pensa: essa é a situação que hoje eu identifico que eu estou mais longe de Jesus. Essa é a situação que eu olho na minha vida e vejo que aqui tem muito mais Rafael do que Jesus. E eu quero clamar uma intervenção. Talvez hoje tem uma situação na sua vida e na minha vida que a gente olha e pensa: essa é uma situação que hoje eu tenho mais dificuldade de agir como Jesus.
Talvez Jesus já esteja até agindo nessa área. Mas você pensa, que dificuldade ser cristão nessa situação. No meio que eu vivo, nas circunstâncias que eu vivo, que dificuldade é ser como Jesus nisso. Eu quero orar por essas duas coisas. Feche seus olhos. Estamos aqui nessa noite, Pai. E precisamos de um milagre nessa situação. Queremos ser como Jesus. Então nos santifica, Senhor. Essa é uma obra que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E nós clamamos a Ti. Essa área que tem muito mais de nós do que do Senhor. Trabalha, Senhor. Nos ajuda, Pai. Faz um milagre, Senhor. Nessa situação que nós apresentamos ao Senhor, que temos mais dificuldade de ser como Cristo, que temos tido mais dificuldade de manifestar o caráter cristão diante das situações e circunstâncias nas quais estamos inseridos, as pessoas que estão envolvidas. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos testemunhar de Ti nisso. Faz um milagre, Pai. Faz uma transformação nas nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais ser santos. E quando digo ser santos, digo cada vez mais sermos semelhantes a Cristo nessa terra. Como diz a Tua palavra, a vida do justo ela é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que nessa noite que nós estamos aqui, que a luz do Senhor Jesus, que a luz do Evangelho possa brilhar um pouco mais nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Para eu terminar, oração produz bênção. Amém. Vou te dar mais uma chance. Oração produz bênção. Amém. Depois de falar de transformação, de santificação, vai falar de bênção, não tem nem mais tanto ânimo assim. Ô, pastor, ufa. Mas oração produz bênção. Oração produz provisão. Oração produz suprimento. Oração produz prosperidade. Oração produz milagres também na área de provisão. E nós vemos isso em diversas situações, como Jabes pediu: Senhor, me abençoa. E Deus ouviu a oração dele e abençoou. Amém, meu irmão? Amém. Nós vemos Israel pedindo a provisão de Deus, a bênção de Deus. E Deus abençoou e sustentou Israel no deserto. Amém. Nós vemos o povo de Deus orando e pedindo que Deus enviasse chuva. E Deus enviou chuva e houve prosperidade, houve bênção nas colheitas. Nós vemos Jesus dando graças ao Pai, e houve multiplicação de pães e peixes, e houve provisão para todas aquelas pessoas. Então nessa noite, Deus também traz provisão. Nessa noite, Deus também abençoa. Vem provisão de Deus sobre a sua vida. Vem suprimento de necessidade da parte de Deus sobre a sua vida. Vem bênção financeira. Vem bênção de Deus sobre a sua vida. Porque onde tem oração, tem bênção. Onde tem oração, tem provisão. Onde tem oração, tem prosperidade da parte de Deus. E vem prosperidade sobre a sua vida. Diga amém. Com essa palavra no seu coração, quero convidar você a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta, crendo de que há provisão de Deus, crendo de que há prosperidade de Deus, crendo de que Deus já tem te abençoado. Diga amém, por favor. Amém. E ainda vai abençoar muito mais. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Com essa palavra no seu coração, você que tem seu envelope aí pronto, se você precisar, irmão Socorro, te socorre. Irmão